E galera, esse vídeo tem um recurso de dublagem disponível, sendo assim você pode escolher o seu idioma para compreender melhor o assunto do vídeo. É só clicar na engrenagem aí no player, ir em faixa de áudios e escolher o seu idioma. Bom divertimento! E galera, o drama do vazamento da Rockstar Games continua. Diversos novos arquivos do desenvolvimento do jogo já foram compartilhados, os modders já conseguiram compilar os arquivos do jogo e inclusive ter acesso a uma build completa do GTA V. Além também de informações sobre uma atualização que adicionaria o mapa de Las Venturas e San Fierro no jogo. Dá uma olhada. The Las Venturas Freeway, the Las Venturas Freeway, the Las Venturas Freeway, the Las Venturas Freeway. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, caminhando para os últimos dias de 2023 e um dos maiores vazamentos da Rockstar Games continua. Para quem tá acompanhando o canal tá ligado que eu já fiz um vídeo mais completo, dando detalhes sobre esse grande vazamento que tá rolando, onde simplesmente o código fonte do GTA V foi compartilhado com a comunidade, revelando diversos segredos industriais da Rockstar Games, do desenvolvimento do jogo, inclusive de outros jogos que a Rockstar Games estaria desenvolvendo, como por exemplo o Bully 2, Midnight Club 5, um novo jogo até então cancelado chamado Agents, GTA Tóquio e também do GTA 6. E os leakers já conseguiram compilar os arquivos do GTA V, inclusive ter acesso a uma build completa do jogo. E pelo que tudo indica, rapaziada, esse vazamento não vai parar tão cedo, até porque os hackers já informaram que existe um código fonte completo com mais de 200 GB do GTA V que tá prestes a ser compartilhado na internet a qualquer momento. Mas aí, vocês estão curiosos para entender mais detalhes dessa situação? Então fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar comentando tudinho pra vocês. Mas antes, não vacila, chega deixando o like pesado pra fortalecer e clica aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça, ativa o sininho com todas as notificações para não perder nossos novos vídeos. Mas antes, galera, só lembrando que agora nosso canal é oficialmente patrocinado pela Rox Energy, que é o energético dos gamers. Isso porque ele possui um composto energético que vai te garantir mais suporte físico e mental, além da redução da fadiga física e suporte energético para os seus músculos e cérebro. Sendo assim, você vai ter muito mais energia e concentração para curtir e se desempenhar melhor nos games, nos estudos ou até mesmo nos treinos. E o melhor de tudo é que o Rox Energy possui 21 sabores para você escolher. E para consumir é bem fácil. Basta despejar o pozinho na água ou até mesmo alguns sabores no leite, mexer por alguns segundos e tá pronto para experimentar. E o Rox Energy também tá disponível com versões de sachê com doses individuais ou até mesmo com um potinho com 40 doses. Exatamente, rapaziada. Um potinho desse de Rox equivale a 40 latas de um energético tradicional. E bom, se você for comparar os preços, você vai ver que vai valer muito mais a pena levar o Roxy para casa e garantir muito mais energia nas suas jogatinas. Mas e aí, tá esperando o quê? Se você, assim como eu, precisa de energia extra para esperar o GTA 6, garante agora o seu pote de Rox Energy e esteja sempre pronto. Eu vou estar deixando o link do site deles aqui do primeiro comentário fixado, e se você utilizar o cupom SUNNYPLAY, você vai ter 15% de descontos. Então clica aí na descrição, experimente agora o Rox Energy, o energético dos gamers. E galera, a cada minuto que passa, novas informações relacionadas a esse grande vazamento da Rockstar Games continuam chegando. Dessa vez foi revelado como é que esse grande vazamento aconteceu. Pra quem não tá ligado, ele é uma consequência do vazamento que rolou lá em 18 de setembro de 2022, onde o Aaron Curtage, o até então menor de 17 anos, conseguiu invadir os servidores da Rockstar Games e ter acesso a mais de 90 gameplays do desenvolvimento do jogo, mais especificamente do reporte de bugs, além também de conseguir acessar um arquivo completo de código-fonte do GTA V, com diversas informações do desenvolvimento do jogo e de outros jogos da Rockstar. E ele na época teria extorquido a Rockstar Games, ou seja, pediu dinheiro ao estúdio em troca de não vazar essas informações e esses arquivos, porém obviamente a Rockstar Games não pagou nada pra ele e fez com que o menor infrator respondesse criminalmente por esses crimes. Inclusive, recentemente ele foi condenado à prisão por tempo indeterminado no hospital psiquiátrico. Se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre essas informações, clica nesse cardzinho aqui em cima, também vou estar deixando o link na descrição com todos os detalhes pra vocês. Só que estava sendo levantado a hipótese, né, desse novo vazamento agora relacionado ao código-fonte, se ele teria sido liberado por alguém a mando do Aaron Curtage ou alguma outra pessoa que ele teria negociado na internet que comprou esse código pudesse ser vazado agora. Pra quem não tá ligado, depois que ele tentou negociar com a Rockstar Games e não obteve sucesso, ele chegou a negociar na internet a venda desses códigos, né, desses arquivos para outros usuários. Teve até alguns golpes praticados em cima dessa negociação. Teve um cara que chegou a pagar cerca de 100 mil dólares em criptomoedas e no final das contas tomou um bite, né, não recebeu os arquivos. Tiveram outras
outras pessoas também que chegaram a ser lesadas, né, nesse tipo de esquema, mas pelo que deu a entender, eles conseguiram vender esse código, né? Teve um cara que chegou a pagar $2.000 pelo código-fonte do GTA V e depois, inclusive, tentou repassar esses arquivos pra frente. Tem diversos prints rolando aí que comprovam isso, inclusive as negociações que foram feitas por esse cara. Supostamente o cara que teria comprado esse código-fonte se chamaria Kieron Austin. Ele também é conhecido na internet pelos codinomes modder como Austinator Mods, XBL Dragonfly, TMP, que seria Tinkle My Pickles, um trocadilho meio bizarro aí com pickles, né? E também Secret Sauce. E após o grupo do Kieron Austin ter conseguido acesso aí ao código-fonte do GTA V, eles tentaram vender o código por $6.000, ou seja, eles teriam um lucro de $4.000, né, já que eles pagaram $2.000, só que eles não obtiveram sucesso, eles não conseguiram repassar esse código ainda mais por $6.000, né? Então eles tentaram vender por valores menores, que iam de $200 a $500, e chegaram a conseguir vender para alguns usuários do Discord, o que foi bem menos do que eles pagaram, que seria o preço inicial de $2.000. Ou seja, no final das contas, o cara tomou um prejuízo aí, né? Ainda acabou vendendo ali por preço de banana. E um segredo da Rockstar Games que custaria milhões de dólares, agora foi compartilhado aí na internet por causa de $200 a $500, né, rapaziada? Então, é uma situação bem bizarra imaginar que isso aí aconteceu e tá acarretando tantos problemas pra Rockstar como agora. Na época, né, eles chegaram a declarar ali no processo contra o Iron Cortage que eles tiveram um prejuízo de cerca de $5 milhões com os vazamentos que rolaram lá em 18 de setembro de 2022. E agora, então, que o código-fonte do GTA V está sendo compartilhado, eu nem consigo estimar quantos milhões de dólares de prejuízo que a Rockstar Games pode ter com isso, porque, como eu já comentei no meu vídeo anterior desse vazamento, o código-fonte é como se fosse a receita secreta da Rockstar Games, assim como a Coca-Cola tem a receita secreta da bebida deles, assim como o McDonald's tem do lanche deles. Esses aí são os segredos industriais da Rockstar Games, e não representam só segredos do GTA V e do desenvolvimento dele, porque como já foi mencionado, né, a galera tá até se questionando, por que no código do GTA V tem Bully, tem GTA San Andreas, tem Manhunt, Max Payne, tem informações do GTA V, entre outros jogos, porque basicamente eles reaproveitam recursos do desenvolvimento de jogos anteriores para otimizar o processo no novo desenvolvimento, né, nesse novo jogo. Eles não fazem tudo exatamente do zero. Muita coisa que já foi utilizada, que já foi desenvolvida antes, por uma questão de otimização de tempo e também de investimento, é aproveitado em outros jogos. Então, os resquícios, né, o Frankenstein desse projeto, fica tudo registrado ali no código-fonte. E os caras com acesso a essas informações, basicamente estão descobrindo cada vez mais novidades a respeito não só do GTA V, como desses outros jogos da Rockstar. Se você quiser conferir também o meu vídeo completo a respeito desse grande vazamento, clica nesse cardzinho aqui em cima, também vou estar deixando o link na descrição. Lá tem todos os detalhes para vocês, como esse vazamento ocorreu e qual a gravidade dessa situação. Só para vocês terem noção, graças a esse vazamento, a gente teve conhecimento que a Rockstar Games chegou a adiar 8 DLCs do modo história do GTA V por causa do GTA Online, né? Então, muita informação tá sendo vazada aí, vai lá e confere o vídeo que você vai entender todos os detalhes. E além disso, rapaziada, também foram vazadas 26 imagens da versão beta do GTA V. E nele dá para identificar alguns itens bem interessantes, como uma plataforma de petróleo que faria parte da ambientação do jogo. Dá para ver também nessas imagens que o GTA V ia possuir muito mais detalhes para os ambientes aquáticos, com novas espécies de peixes, mais vegetação, uma iluminação totalmente diferente e mais realista. E dá para ver que nessas imagens a qualidade gráfica e os HUDs ainda eram muito mais próximas do GTA 4, né, que é um game lá de 2008. Mesmo assim, os resultados já são bem impressionantes. E nessas imagens dá para ver aí o que parece ser, né, uma estação de extração de petróleo totalmente detalhada, né? Tem toda a tubulação ali embaixo da água. Dá pra ver também que ela tá conectada a uma espécie de navio abandonado, porém não se sabe o porquê esse detalhe foi excluído da versão final do jogo, né? Existem ali sim alguns destroços embaixo da água, mas nada que chegue a esse nível de detalhes. Também foi vazada uma série de imagens que mostram o GTA V em desenvolvimento, né? Tanto os arquivos 3D sendo modelados da cidade, sem texturas, né? Com as malhas ainda do desenvolvimento ali da estrutura 3D, versões em baixa qualidade e também já as versões finalizadas. Tem diversas imagens do mapa sendo desenvolvido, inclusive vazaram arquivos PDF que você pode editar no Photoshop e mostram ali a compilação dos bairros e ruas, como é que iria funcionar, como é que a Rockstar Games fez para criar cada parte. Acaba revelando um pouco dos bastidores do desenvolvimento, que mostra que cada bairro é feito de forma separada, né? Depois tudo aquilo é compilado no mapa. Algumas ruas não existiriam, outras partes do mapa são um pouco diferentes da versão final. Então é muito interessante ver parte do processo de
de desenvolvimento de um jogo como o GTA V e ver quais são as técnicas utilizadas pela Rockstar Games. E a pior parte disso tudo, rapaziada, é que agora, oficialmente, o GTA V foi recompilado. O que isso significa? É como se agora o GTA V fosse um jogo de código aberto, né? 100% do código fonte do GTA V tá disponível na internet, inclusive eles conseguiram recompilar esses arquivos e fazer uma build do jogo. Ou seja, rapaziada, graças ao código fonte, os caras reconstruíram o GTA V, fizeram já a engenharia reversa e conseguiram reconstruir o jogo com base nesse código fonte. Então, é algo assustador o que tá acontecendo, rapaziada. Até agora a Rockstar Games não se pronunciou oficialmente a respeito disso. Só sei que isso é algo muito grave, porque basicamente eles vão conseguir agora fazer versões do GTA V para qualquer tipo de dispositivo. Eles vão conseguir recriar aí, quem sabe, para PlayStation 5, Xbox Series, uma versão para mobile. Todo tipo de mod agora vai conseguir ser feito em cima do jogo, porque o código fonte dele foi revelado. Inclusive tem um sério problema que pode resultar aí no GTA Online, principalmente na versão de PC, que já era caótica, né? Eu já fiz alguns vídeos comentando a respeito dos problemas de hackers e modders lá no GTA Online de PC, mas agora então, rapaziada, esse problema é ainda mais grave. Então fica até um apelo pra vocês, evitem entrar no GTA Online, porque a coisa tá muito séria. Embora já comentaram, né, que esse código já foi vazado lá em setembro, que a Rockstar Games já trocou alguns códigos do back-end do GTA Online. Porém, rapaziada, sinceramente, um conselho aqui de amigo, eu não arriscaria confiar nisso, né? Por mais que a Rockstar Games sempre faça atualizações no GTA Online, evite bugs, faz banwave, luta contra os hackers, mas a realidade de quem já jogou no PC sabe que não é bem isso, né? Que lá continua a mercê dos hackers e dos modders. Então, eu acho que agora a situação só tende a piorar. Então, tome muito cuidado, evite entrar no GTA Online, principalmente em sessões abertas. Até em sessão por convite os caras estão conseguindo entrar, né? Então, tome muito cuidado. Eu, no máximo, jogaria na sessão solo, mas acho que até a solo é bom evitar, tá, rapaziada? E agora é só uma questão de tempo aí até surgir uma versão mobile do GTA V, né? Perfeita, praticamente oficial do jogo, feita aí pela comunidade modder e hacker, né? O que é um bagulho muito louco. Mas antes vai um recadinho especial aqui pra vocês. Ei, você aí que faz edição de vídeo, já pensou em trabalhar no canal Sunny Play? E ainda por cima participar da nossa corrida na reta final da espera do GTA 6? Então essa chance é pra você, porque o canal Sunny Play tá contratando novos editores. E os primeiros requisitos é que você seja fã do canal Sunny Play e também da franquia GTA. Isso aí vai ser muito importante no seu trabalho. Além disso, você precisa ter conhecimentos no Adobe Premiere e After Effects, conhecimentos em Photoshop, pelo menos o nível básico, e a descrição do serviço é simples. O escolhido vai precisar fazer edições de vídeo, tanto edições de imagem, cortes de áudio e vídeo, adicionar GCs, adições de inserts e efeitos simples. Além também de criar cortes dos vídeos principais e adaptá-los para o formato de shorts, escala 9:16. Além disso, o escolhido deve ter noções de Photoshop para a criação de miniaturas para serem utilizados aqui nos vídeos. O candidato tem que ser maior de idade, né, maior de 18 anos, e deve possuir horários flexíveis para a realização do trabalho. Além, claro, de possuir internet e um PC com hardware suficiente para realizar as tarefas de edição. Se você se encaixa dentro dessa descrição e já teve experiências com edições de vídeo, envie um e-mail para esse endereço aqui com as suas informações e também demonstrações de trabalhos que você já realizou. Lembrando, rapaziada, que essa é uma vaga de trabalho séria. Precisamos de alguém que seja capacitado para dar seguimento aqui nas edições de vídeos do canal. Então, se você não tá enquadrado em nenhum desses requisitos ou não é uma pessoa que tenha disposição para trabalhar junto com a gente, por favor, não mande mensagem, tá? Esse contato é para quem realmente quer trabalhar de forma séria. Então, tá esperando o quê? Corre logo no e-mail, mande as suas informações e quem sabe você não pode trabalhar em breve aqui no canal Sunny Play. Vejo vocês lá! Além disso, rapaziada, conseguiram encontrar, né, no meio desses vazamentos, um arquivo que, pelo que dá pra entender, é um chamado oficial ali, né, da polícia no rádio. E eles mencionam uma rodovia de Las Venturas. Como vocês sabem, não tem Las Venturas no GTA V, então o que dá a entender é que esses áudios fazem parte de uma atualização que estaria sendo cogitada ali pro modo história, que adicionaria Las Venturas no mapa do GTA V. Las Venturas Freeway, Las Venturas Freeway, Las Venturas Freeway, Las Venturas Freeway. Por enquanto não se sabe, né, se isso aí é real, a que passo estaria isso, se é apenas uma ideia, até porque esse áudio, eu lembro de já ter vazado ele há bastante tempo, eu até já fiz vídeo alguns anos atrás, não sei se 7, 8 anos atrás, a respeito disso, mas ele foi reencontrado agora nesses vazamentos, o que mostra que já é uma ideia bem antiga da Rockstar Games, foi uma ideia antiga de trazer Las Venturas pro mapa do GTA V, mas, no final das contas, pode ser que essa ideia aí foi abandonada em razão do GTA Online.
Mas por enquanto é isso, rapaziada. Vamos ficar bem de olho assim que surgir novas informações. Se realmente for vazado, esse arquivo é de 200 GB, que pode estar bem mais comprometedor, com diversos arquivos em 3D, né, modelagens 3D ali, exclusivas da Rockstar Games. Eu vou estar reportando tudinho pra vocês, trazendo vídeo atualizando aqui dessa situação. Estamos aguardando também a Rockstar Games se pronunciar oficialmente a respeito do assunto. Só sei que eles estão indo pra cima com a aval da Take-Two Interactive, né, tentando derrubar esses arquivos. Já estão dando vários strikes, avisos de direitos autorais. Mas eu acho que isso aí ainda é muito pouco pra conter esse vazamento que já é gigantesco e já tá rolando aí tem 3, 4 dias, né, desde a véspera do Natal. Mas vamos ficar ligado, assim que tiver qualquer nova informação, eu trago um vídeo aqui pra vocês. E não esqueça de colar lá no site da Rox Energy, utilizar o meu cupom SUNNYPLAY e garantir os 15% de desconto pra você ter muito mais energia pra esperar o GTA 6. E ó, se gostou do conteúdo desse vídeo, já sabe, deixa o like pesado pra fortalecer, que isso ajuda muito o nosso trabalho, mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal, assim sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando aí. Outra maneira de não perder nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça, e também no sininho ativando todas as notificações, sempre que tiver novidade de GTA 6 e muito mais você vai ficar sabendo. Lembrando que os membros do nosso canal têm acesso aos vídeos antes de todo mundo, tem seu nome passando na tela, acesso a GIFs, seguranças exclusivas e muito mais. Quer garantir todos esses benefícios? Clica aqui embaixo no botão seja membro e vem fazer parte da Máfia Sunnyplay você também. Ou então clicando aí no botão Super Thanks, a partir de R$1 você apoia o nosso trabalho e deixa sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais que estão passando aqui na tela, lá eu sempre tô postando tudo pra vocês em primeira mão, e vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolhe um desses vídeos do canal Sunnyplay que aqui só tem vídeo pra vocês continuando nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!